Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo de escatologia bíblica. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia com a graça de Deus e uma oportunidade que Ele nos dá de falar mais uma vez sobre a Sagrada Escritura. Se você não está acompanhando os nossos estudos, por gentileza, acompanhe. É muito importante que você tenha uma segunda opinião sobre a escatologia bíblica. Eu sei que para muitos esses estudos parecem um escândalo, ou para alguns que gostam de usar a palavra heresiologia, isso é uma heresia, isso não está de acordo com a Escritura. Isso eu tenho certeza que acontece no meio evangélico, no meio cristão. Então, a oportunidade que eu estou te dando aqui de estar conhecendo novos estudos por meio do estudo bíblico que eu estou fazendo com vocês, é uma oportunidade de você conhecer o outro lado da história. A religião, ela cega o entendimento das pessoas e ela proíbe as pessoas de terem conhecimento de outras fontes, porque eles têm medo de perder as suas ovelhas, o seu sustento, a sua condição financeira, porque nós sabemos que no meio evangélico hoje, o interesse não é somente nas pessoas, mas o interesse é financeiro. Eu estive nesse meio evangélico e posso dizer com toda a propriedade que é dessa forma. Graças a Deus, Deus abriu os olhos do meu entendimento e hoje eu enxergo de outra forma. Para muitos parece ser um escândalo, parece ser heresia, mas eu tenho a plena certeza no meu coração que é a revelação verdadeira de Deus. E eu estou aqui dando a minha cara a bater para apresentar esse estudo a vocês. Por isso, por gentileza, acompanhe. Desde o primeiro estudo, o segundo, o terceiro, o quarto, esse é o estudo de número 5. E hoje nós estaremos falando sobre os 4 animais descritos no livro de Daniel. É uma profecia muito importante para o meio evangélico, para aqueles que são estudantes sérios, aqueles que gostam realmente de estudar a Sagrada Escritura, não aqueles que vivem de achismo, mas eu acho que isso não é assim, eu acho que isso não é assado, enfim. Não é para achismo aqui. Aqui nós estamos mostrando conteúdo, nós estamos mostrando provas dentro da história, dentro da Escritura, para que ninguém venha dizer que aqui o que eu estou falando é achismo. Não, o que eu estou falando está dentro dos textos bíblicos. E você fique à vontade para argumentar, pode colocar abaixo da descrição do vídeo o seu comentário, o seu descontentamento com esse estudo, que você não concorda. Mas, por gentileza, venha com argumentos, venha com textos, venha com palavras, sabe? Venha mostrar por formas teológicas, não atacando, chamando de heresia, chamando de herético, de fanático, enfim, esses conjecturas que eles colocam, esses apelidos que eles colocam nas pessoas, que eu acho que é um apelo para aquelas pessoas que estão desesperadas e não conseguem provar o que o outro está falando que é errado, aí eles partem para agressão física e agressão verbal, tá certo? Então, por gentileza, acompanhe. Esses estudos são muito importantes, eu estou aqui dedicando meu tempo com um coração aberto para que todos possam entender essas verdades. Eu tenho uma dificuldade de falar diante das câmeras, eu sou meio sisudo ainda na forma de falar, mas aos pouquinhos eu estou me soltando e estou conseguindo fazer uns vídeos um pouco mais esclarecido para vocês, tá certo? Que Deus abençoe a todos e eu peço que você que não é inscrito se inscreva, deixe o seu joinha, que é muito importante para o canal. Compartilhe os nossos vídeos, que isso vai ser uma coisa interessante para que outras pessoas conheçam e tenham também a oportunidade de querer questionar, querer saber se é verdade ou não, correr atrás para poder pesquisar e ver se realmente o que eu estou falando é de fato verdade, tá certo? Se você não concorda, você é uma pessoa que tem todo o direito de não concordar, tá? Mas aqui é um estudo para aqueles que querem conhecer mais, aqueles que querem se aprofundar mais. Esse estudo não é um estudo, vamos dizer assim, para criança, mas é um estudo para adultos, maduros, crentes maduros, vamos dizer assim, tá certo?
Então continue conosco, vamos iniciar esse nosso estudo de hoje, que vai ser um estudo muito bom, muito importante, e os que vêm a seguir serão ainda mais importantes, porque trarão um esclarecimento ainda melhor para que todos nós possamos compreender as verdades bíblicas, tá certo? Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. Daniel, capítulo 7, versículo 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Daniel, ele teve uma visão de 4 animais que se levantavam sobre a terra, que lutavam, que conquistavam nações e que prosperavam e alcançavam seus objetivos. E quando Daniel ele ficou em dúvida em relação a esses 4 animais, ele questionou dentro de si para entender aquela visão, aquele sonho que ele tinha visto a respeito daqueles animais, aqueles animais que cada um tinha 4 asas, outro tinha chifres, outro andava de forma diferente, o último era um animal terrível, espantoso, que pisava suas vítimas e devorava, tinha garras de ferro. Então Daniel ficou em dúvida, sem entender o que significava. Então o anjo Gabriel, ele veio e trouxe esclarecimento para Daniel a respeito dos 4 animais. E esse texto aqui que nós acabamos de ler é a explicação do anjo. Ele está dizendo que os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Então aqui já ficou mais fácil a gente interpretar esse texto. Esses animais não são de fato animais, como a gente pode ver ali no texto bíblico, ou descrito no Apocalipse, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, enfim, são figuras que representam algo. Aí nós já entendemos como nós podemos interpretar os textos bíblicos. Eles são figuras, eles são alegorias, não são algo real. Então aqui o anjo explica para Daniel que são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Então já fica mais fácil a gente seguir para o próximo capítulo e continuar o nosso estudo, porque o primeiro texto a gente já tem a revelação, que são 4 animais que representam 4 reinos, que se levantarão sobre a terra. Isso não está falando do nosso tempo, está falando do tempo dele, tá certo? Para que você entenda que esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo deles. Daniel, capítulo 7, versículo 19. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de bronze. Então podemos aqui observar nesse texto que Daniel ele viu os 4 animais, mas o que mais chamou a atenção dele foi esse 4º animal. Esse animal ele era terrível, espantoso, um animal que pisava suas vítimas, devorava tudo que vinha pela frente. Ele era diferente dos outros, ele era mais agressivo, ele era mais robusto, ele conquistava, não há nada que poderia parar ele. Então Daniel ficou curioso a respeito desse 4º animal. E ele então quis saber do anjo qual era a explicação sobre esse 4º animal. E é o próximo texto que nós vamos ler. Daniel, capítulo 7, versículo 20. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. Então, além da curiosidade de Daniel de querer conhecer sobre o 4º animal, terrível e espantoso, ele também ficou curioso para entender o que significava aqueles 10 chifres que estavam sobre a sua cabeça. E também sobre o chifre pequeno que havia surgido no meio desses 10, e quando ele começou a crescer, caíram 3 chifres para que ele pudesse crescer. Aquilo deixou Daniel muito intrigado, muito inquieto a respeito daquilo que ele estava vendo. Ele não entendeu, de fato, aquela revelação e ficou curioso e foi conversando com o anjo, perguntando para ele qual era o significado
daqueles chifres, né? E o que significava aquele chifre pequeno, que quando começou a crescer, caiu 3 chifres para que ele pudesse crescer. Então vamos continuar o texto para nós entendermos de fato o que ele estava querendo falar ali naquela revelação, né, daquele símbolo, daqueles animais simbólicos que representam acontecimentos que mudaria aí de fato a história da humanidade. Vamos ler o próximo texto então para a gente entender o que significa esses 10 chifres e o que significa o chifre pequeno? Vamos lá ao próximo texto. Daniel capítulo 7, versículo 23. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Daniel capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis. Ele abaterá 3 reis. Então aqui já vai começando a ficar mais claro a interpretação desses textos. Primeiro, o anjo fala para Daniel que são 4 reinos que se levantariam sobre a terra, ou seja, os 4 animais representavam 4 reinos. Aí Daniel questionou os 10 chifres que estavam sobre a cabeça do quarto animal. Aí então o anjo dá a explicação que esses 10 chifres seriam 10 reis que sairiam daquele reino. Observe que esses reis não sairão de um reino futuro, ou dos Estados Unidos, ou lá da Índia, ou ali da África, ou de Israel, ou de qualquer outro país, Alemanha, que muitos arrumam anticristos para tudo que é gosto, mas nunca aparece esse anticristo. Então observe aqui o texto está falando que esses 10 reis, eles sairão desse reino, ou seja, desse quarto reino. Já já nós vamos conhecer quem é esse quarto reino que reinou sobre a terra. E quando eu falo reinou, significa isso mesmo, está no passado, porque eles não existem mais. Tá certo? Para nós ter um entendimento de que esses reinos são reinos daquele tempo, daquela época, daquelas gerações que estavam presentes, da manifestação desses reinos. Então, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. E olha só o que ele fala a seguir. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros. Ele abaterá 3 reis, ou seja, 3 reis cairão para que ele se levante. E esses 3 reis que ele abaterá são os próprios reis deste mesmo reino. Tá? Vai entendendo a lógica aqui desse estudo para você compreender. Então, esses 3 reis que ele abate são do próprio reino para que ele possa subir ao trono e reinar, que é o chifre pequeno que todos interpretam e sabem que é o anticristo, que se manifestaria nos últimos dias para fazer tudo aquilo que ele havia sido mandado a fazer, ou seja, o seu objetivo, ele prosperaria, pisaria suas vítimas. Ele se levantaria contra o Altíssimo, contra tudo que se adora, contra tudo que se chama Deus. E ele se levantaria, ele estaria presente no momento da invasão de Jerusalém e ele seria aí o alvo principal que faria esse evento da grande tribulação, a qual nós já estudamos aqui nos estudos anteriores. Tá? Vamos continuar lendo aqui o texto e a gente vai já entendendo cada vez melhor, né, a interpretação desse texto. Observe que a interpretação está no próprio texto, você não precisa fazer uma exegese, uma analogia sobre o que está escrito, porque o próprio anjo já explicou aqui de forma bem clara o significado desses 4 reinos e o significado dos 10 chifres e o chifre pequeno que surge entre os 10 chifres. Tá? Vamos continuar o texto. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo,
oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então vamos lá, continuando o raciocínio. Esse chifre pequeno, que é o anticristo, ele falaria contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo, tentaria mudar os tempos e a lei, e os santos seriam entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo, que representa 3 anos e meio. Então aqui está bem claro quem é esse chifre pequeno. Ou seja, esse chifre pequeno é o anticristo, aquele que foi revelado para se manifestar no período da grande tribulação. E observe que esse chifre pequeno, ele sai do 4º reino que reinou sobre a terra, e ele então vai fazer esse tempo de grande tribulação, perseguição, que vai invadir Jerusalém com exércitos. Esse chifre pequeno vai sair do 4º reino. Ou seja, ele é um rei que vai estar reinando no período da grande tribulação. Então, se esse tempo desse rei, que faz parte do 4º reino, ainda não aconteceu, então seria necessário esse império voltar novamente e sair dele para poder governar e reinar e fazer com que o acontecimento do templo que foi destruído e da grande tribulação aconteça novamente. Então você percebe o problema nessa interpretação de levar para o futuro o que já aconteceu no passado? Então é o que está acontecendo agora no momento. Muitos estão interpretando que o 8º Papa é a besta, porque eles ligam a Igreja Católica a esse último império, que nós vamos conhecer, que é o Império Romano, que ele ainda não morreu, que está ali vivo por meio da Igreja Católica. Então eles futurizam esse acontecimento e levam para um acontecimento futuro, e aí fazem várias interpretações para encaixar essa ideia de que, né, a grande tribulação ainda não aconteceu. Mas como vocês podem ver claramente no texto, esse rei, ele sai desse 4º reino e ele se manifestaria, ou seja, ele seria o 11º rei, mas ele seria um dos 8, né? Porque cairia 3, ficaria então, ele seria o próximo, seria o 8º. Então por isso que eles dizem que o Papa será a besta, porque será o 8º, que faz parte dos 7. Então vamos continuar aqui para a gente entender com mais clareza como é sério esse assunto e como é importante a gente estudá-lo para que a gente tenha consciência de que tudo que está sendo falado hoje não tem base bíblica. Não tem base bíblica, porque se for buscar dentro dos textos bíblicos, está totalmente fora essa interpretação futurista, tá certo? Vamos lá, vamos continuar estudando aqui os nossos textos. Observe esse gráfico na tela. De um lado nós temos a estátua que Daniel ele teve o sonho quando ele estava no reinado de Nabucodonosor. E aí ele recebeu depois esses sonhos desses 4 animais, que na verdade são a mesma coisa, né? O primeiro império que o anjo falou, né, que reinaria sobre a terra, que são 4 impérios, 4 reinos que reinariam sobre a terra. Então o primeiro foi a Babilônia, o segundo foi os Medo-Persas, o terceiro foi a Grécia e o último foi Roma, que é o animal terrível, espantoso, que Daniel não sabia nem descrever que tipo de animal era esse. Mas ele está lá em Apocalipse, que é o dragão vermelho, terrível, que persegue a mulher que estava grávida, pronta a dar à luz, que é a grande perseguição que aconteceu ao povo de Israel, como eu já fiz um estudo anterior aqui, mostrando que aquela virgem com dores de parto, pronta para dar à luz, era Israel sofrendo o período da grande tribulação, que viria por meio desse dragão que estaria perseguindo a mulher. E esse dragão representa o 4º reino. Quem é o 4º reino? O 4º reino é Roma. Então,
já está ficando mais claro o nosso estudo aqui em relação aos 4 animais, que representam aí 4 impérios, 4 reinos que reinaram sobre a terra. E é desse 4º animal que sai o chifre pequeno, como acabei de explicar anteriormente. Então, a lógica desse estudo é te mostrar que esse 4º animal, ele era um rei, que seria 10 reis, seria abatido 3 reis, e então viria o anticristo, que seria o 8º, que faria parte dos 7. Eu vou colocar mais um gráfico aqui, para que a gente entenda de fato aqui como aconteceu todos esses eventos que muitos ainda dizem que não aconteceu, mas mais uma vez provaremos que já aconteceu. Observe esse gráfico que eu vou colocar em seguida, e eu vou te mostrar como interpretar e de onde começar a interpretar. A gente já tem as dicas, o anjo já deu as dicas, agora basta nós seguirmos as suas pistas e buscar aí quem é esse anticristo que ele estava falando aqui, que faria parte daqueles 10 reis que sairiam ali daquele 4º reino, que foi o Império Romano. Vamos ver? Vou botar o gráfico aqui para nós analisarmos junto. Então vamos lá. Observe aí esse gráfico. O anjo falou para Daniel que aqueles 10 chifres da 4ª besta representavam 10 reis, que sairiam daquele mesmo reino, ou seja, do Império Romano. Então, se saiu do Império Romano, nós podemos então comprovar que estava falando dos imperadores romanos, que eram os reis. Então, a dica que ele deu para nós interpretarmos qual era o chifre pequeno, ele fez a demonstração que o chifre pequeno seria aquele que se levantaria contra os ungidos de Deus, que estaria ali invadindo a cidade de Jerusalém, destruindo o templo de Jerusalém e constituindo ali a grande tribulação. Então esse era o chifre pequeno. E dentro da história já contada e comprovada historicamente do acontecimento de Jerusalém sendo cercada por exército, o templo de Jerusalém sendo derrubado, comprovado historicamente e em livros como o de Flávio Joséfo, qual é esse imperador que fez esse evento que o anjo havia falado para Daniel que seria o momento da grande tribulação, o momento da ira de Deus, o final das 70 semanas, aonde teria ali um período de 3 anos e meio de grande tribulação, ao qual o povo de Israel seria afligido por este chifre pequeno, por este homem que se exaltaria contra Deus, que se assentaria como Deus, que se levantaria contra Deus, contra tudo que se adora. Quem foi esse homem na história? Já comprovado. Se você não sabe, é bom pesquisar, porque isso está na história. Esse homem foi Tito, o imperador Tito, quem executou com maestria todos esses eventos profetizados pelo anjo Gabriel e escrito no livro do profeta Daniel. Então aí a gente já tem o anticristo. Nós já temos o 11º rei, que é o que ele falou, que cairia 3, que nós vamos ler logo em seguida aqui em Apocalipse, que explica, e aí se levantaria esse chifre pequeno no lugar daqueles 3. E então ele seria o 8º. Então quem é esse chifre pequeno? É Tito, o imperador Tito, que invadiu Jerusalém no ano 70, destruiu a cidade, levou cativo muitos da cidade de Jerusalém, se espalharam, como Jesus disse, que vocês serão espalhados por todos os lugares. Então isso tudo se cumpriu no período do ano 70, quando Tito invade Jerusalém, destrói o templo e então se cumpre todo esse evento que havia sido profetizado nas 70 semanas de Daniel e nos outros livros dos profetas.
Então, está claramente aqui explicado que esse anticristo não virá, ele já veio, foi Tito. Então, essa ideia de que haverá um anticristo, que ele se manifestará ao mundo, fará uma nova ordem mundial, trará paz sobre o mundo, prosperidade, e depois então se manifestará como um anticristo, esse anticristo não vai vir, ele já veio. Nessa época, não existia a lei da intolerância religiosa. Hoje existe a proteção da lei, que protege aquele que tem a sua religião, aquele que quer fazer a sua religião e servir ao seu Deus da forma que ele quiser, ele tem toda a liberdade e ele é amparado pela lei. A intolerância religiosa hoje é uma lei. Existia intolerância religiosa na época do Império Romano? O único imperador ali que se denominava Deus era o imperador. Existia o culto ao imperador, que tinha que se prostrar diante do imperador, adorar o imperador. E os cristãos tinham um grande problema, porque eles não poderiam adorar mais ninguém, a não ser Jesus. Então, você percebe que se você analisar a história, você já acha esse anticristo? Os futuristas vão continuar dizendo que o anticristo se manifestará, que virá uma grande tribulação, e eles continuarão engordando, se alimentando da carne da ovelha, como os sumos sacerdotes estavam fazendo, comendo do melhor da ovelha e desprezando as coisas de Deus. É o que está acontecendo hoje. Esses pastores enriquecendo cada vez mais, e os membros cada vez mais pobres, mais miserável, humilde, não prospera, e os que já vêm com prosperidade, prosperam ainda mais porque aprende como ensinar, como manejar os textos bíblicos para ficar linkando um no outro, enganando as pessoas de que virá um anticristo, criando medo nas pessoas, se alimentando do medo das pessoas. As pessoas têm medo de ir para o inferno, as pessoas têm medo de ser condenadas, porque elas acreditam que Jesus vai voltar e elas vão para o inferno, e isso ficam pregando para as pessoas, ensinando isso, e as pessoas servem a Deus não por amor, mas por medo. Você percebe a consequência desses ensinamentos? Você vê por que é importante a gente estudar os textos bíblicos e analisar de fato dentro da história o que aconteceu, para a gente saber se a gente está realmente apoiando uma fé verdadeira ou uma mentira? É bom a gente analisar e pensar sobre isso para saber realmente se estamos vivendo o Evangelho de Cristo ou se estamos vivendo um falso Evangelho de Cristo. Então, o imperador que fez esse evento da grande tribulação, que invadiu Jerusalém, que destruiu o templo, foi Tito. E se você pegar de Tito até Júlio César, vai fechar certinho a contagem dos 10 reis e do último rei. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Eu ia falar nesse estudo sobre o versículo 17 de Apocalipse, porém esse vídeo ia ficar muito longo. Então, para que não fique muito longo, eu vou deixar para o próximo estudo. No próximo estudo eu continuarei falando sobre esse assunto. Já trouxe um esclarecimento sobre Daniel, sobre os 4 animais de Daniel, então isso já está esclarecido. O próximo estudo falaremos sobre Apocalipse 17, que fala ali sobre aquela besta, uma mulher assentada sobre uma besta, que representa uma cidade. Então nós vamos estudar e entender quem é essa cidade, quem é essa mulher e o que representa aquela besta. Ela está ligada a essa nossa interpretação, como você pode ver no gráfico. Mas eu vou continuar estudando aqui com vocês e mostrando como se interpreta e como se entende a contagem dessa forma, tá bom? Então, forte abraço a todos. Muito obrigado por você que ficou comigo até o final desse estudo. Agradeço de coração e creio que Deus ele vai abrir os olhos do nosso entendimento. Assim como ele abriu o meu, ele vai abrir o teu também. E você vai entender as verdades que estão escritas dentro da Sagrada Escritura. Tá certo? Um abraço, que Deus abençoe a todos e fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.